Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a Simone. E como é que está as pessoas do signo de Câncer? Vocês estão muito bem? Como tem passado? Me contem aqui, quero saber um pouco de vocês. E que cidade que vocês estão me vendo? Comenta aqui, que eu quero saber quais são as pessoas Ai, já engoli palavra, né, gente? Da onde vocês são? O que é que o signo de Câncer quer alcançar que ainda está parado? O que será que as cartas do baralho cigano vão estar falando para vocês? Vamos lá, vamos lá. Pronto, já embaralhei bastante e agora eu vou tirar as cartas. Então, vamos lá. Chave, cão e navio. Essa leitura é uma leitura da semana. Então, a chave, ela me fala que tem alguma coisa aqui que você precisa resolver. É uma coisa que não dá para você ficar simplesmente, fechou a chave e falar assim: nossa, isso vai me dar uma dor de cabeça. Ai, mexer nisso agora não era isso que eu queria. Porque tudo vem tudo junto, como que eu vou resolver? Veja se isso que você está passando pode ser um processo interno, pode ser alguma coisa que ficou mal resolvida dentro de você. Será que não está na hora de colocar isso para fora? Ou vai ficar só guardado aqui dentro? Você vai ter saúde para aguentar tudo isso? Alguma coisa que alguém falou para você e você falou: ai, não gostei do que essa pessoa me falou, não. Eu queria tanto que ela tivesse falado de outro jeito. Mas nem todo mundo fala do jeito que a gente gostaria, porque as pessoas, elas são diferentes. E muitas vezes a gente deposita uma esperança tão grande naquela pessoa, e aquela pessoa, o que que ela faz? Ela nos decepciona, porque a gente espera muito. E é todo mundo, né? Geralmente faz isso. E de esperar muito do outro. Mas aí você pode dar um passo atrás e falar assim: mas será que tudo isso que ela me falou pertence realmente a mim? Não, pertence a ela. Ela está falando dela, não está falando de mim. Mas você tem que aprender a não guardar as coisas, a pôr para fora de uma maneira mais gentil, mais tranquila, sem querer pular no pescoço do outro, né? Porque senão você também perde a razão. Então, não fica guardando as coisas para você, não, não compensa. Porque aí pode te dar uma dor de cabeça, de repente dar uma sinusite, dar uma alergia e você não sabe o porquê. É porque você não conseguiu colocar as coisas que ficaram guardadas aqui para fora. Então você pensa assim: bom, vou ganhar alguma coisa colocando tudo para dentro? Acho que não vai valer a pena. Então você vai colocando a sua maneira, de um jeito bem tranquilo, bem suave, e vai colocando, mostrando para as pessoas aquilo que está doendo em você. E aí as pessoas também vão te conhecendo melhor. E você pode contar com a ajuda, de repente, do marido, da esposa, de uma pessoa que seja de extrema confiança, de repente um dos pais ou os dois. Aquele que você tiver mais afinidade é aquele que você vai contar aquilo que está dentro do seu coração. Divida com alguém esse peso, não guarde para você. Esse é um conselho de ouro. E quando você começa a colocar para fora para o outro, ouvir a visão que o outro tem, porque vai ser diferente da sua. Então você vai conseguir se acalmar, porque você vai começar a ver as coisas de uma outra forma. E toda vez que você percebeu que alguma coisa está te machucando, não olhe pelo lado negativo, olhe sempre para o lado positivo. Porque esse lado positivo, ele diz muitas coisas que muitas vezes nós não compreendemos. Porque se você olhar a situação só com olhar negativo, mais coisas negativas pesam em cima. Agora, se você fala: bom, isso que me aconteceu, por que será que me aconteceu? O que é que eu preciso aprender com isso? Porque para mim,
Quando eu fico, vamos dizer assim, com algum resfriado, alguma dor, eu falo assim para Deus: meu Deus, o que é que eu preciso aprender com essa situação? E aí eu vou me acalmando e com o tempo a resposta vai surgindo. Porque nada é por acaso, nada é coincidência, é tudo porque tem que acontecer. Mas a gente tem que ter a capacidade de enxergar isso. E nem sempre é possível sozinha. Por isso que a gente tem que estar sempre colocando para outra pessoa, para ela te dar um outro ponto de vista. Aí sim você consegue entender o que é que está acontecendo nesse processo. E o navio fala que a partir do momento que você entende esse movimento, as coisas começam a acontecer de uma outra forma. Então, é simplesmente não deixar de lado, mas resolver isso já na hora. Não guarde para depois, porque muitas vezes o depois não chega. É incrível, mas é verdade, ele não chega. E muitas vezes demora. E aí por que você vai ficar guardando uma coisa que não te pertence? Uma coisa que está te machucando. Então já aproveita e já se livra logo desse sentimento, dessa angústia, dessa aflição, dessa preocupação, para que você traga mais conforto para você mesmo internamente. Agora vamos ver o que mais o baralho cigano vai te revelar. Se está gostando do conteúdo, curta, comente, compartilhe com uma pessoa que também vai fazer muito bem a ela. E vamos pensar para o signo de Câncer, o que as cartas do baralho cigano vão te revelar? Raposa, urso e homem. A raposa aqui, ela é a dona do pedaço, certo? Então, é aquela que ela procura o quê? A subsistência, ou seja, você, canceriana, você é uma pessoa que está sempre procurando auxiliar as pessoas, está sempre procurando dar o colo, como a gente fala, né? Porque todo mundo precisa um colinho de vez em quando, né? Pra gente desabafar, senão a gente não aguenta. Então você é uma pessoa que está sempre auxiliando, mas olhe bem quem é que você está auxiliando, porque nem todo mundo quer o seu bem. Muito pelo contrário, sempre tem alguém que, assim, faz que gosta de você, mas não gosta, né? Ou muitas vezes quer se aproveitar de uma situação e vê em você a oportunidade para alcançar. Então tome cuidado com essas pessoas, porque essas pessoas que aparecem, elas aparecem com uma aparência dócil, uma aparência de um anjo de candura, mas na realidade é o próprio urso em pessoa. Por isso tem o ditado abraço de urso. Veja bem quem você abraça. Porque quando a gente abraça, tem esse outro sentido, vocês estão trocando energia. Se você está numa energia positiva, uma energia boa, e o outro não está, e você for sensível, você puxa a energia do outro. Então, se você não quer isso para você, tome cuidado, observe bem como a pessoa se comporta frente, quando você fala algumas coisas, veja como a pessoa se comporta. Observe os olhos da pessoa, se ela olha para cima, se ela olha para baixo, se ela olha para você. Observe o modo de ela andar, também revela quem é a pessoa. O nosso corpo em si é o próprio sinaleiro, né? Mostra tudo o que nós temos. Só que muitas vezes a gente não quer enxergar isso porque também dói na gente, né? Então, procura analisar quem é que chega perto de você e o porquê. Porque tudo no planeta é energia, tudo. Não pode falar que não é. É, tudo é energia. Desliga a tomada e veja o que acontece, apaga tudo. E assim acontece com as pessoas. Então, tem pessoas que têm energias muito, muito boas, mas também tem aquelas que não têm. Você só vai atrair aquilo que você pensa e aquilo que você sente. Então, veja bem quem é que você está atraindo para a sua vida. E aí, esse homem, ele surge para falar assim:
utilize, Câncer, mais a razão. Não fica utilizando só a emoção. Lógico, a emoção ela é boa em determinadas situações, mas em outras a gente tem que usar a razão. Porque a razão nos faz entrar nesse momento presente e falar assim, peraí, essa pessoa, não sei não, essa pessoa tem um pontinho de interrogação. Quando você olhar para a pessoa e a pessoa, você sentiu que tem alguma coisa no ar, como eu falo, tem um ponto de interrogação, já fica com os dois pés para trás. Porque alguma coisa ela esconde e ela não revelou ainda. Mas com o passar do tempo, a resposta chega. E aí pode ser que você se decepcione muito. Então, em todas as situações, primeiro a razão, depois a emoção. Deixa eu dar uma organizada aqui, porque eu adoro coisa organizada. Então, bom, vamos para a próxima jogada. O que as cartas revelam para o signo de Câncer? Então, coração, cruz e livros. Aqui eu vejo muito você iniciando alguma coisa por amor, alguma coisa que você assim quer muito e você fala, bom, como é que eu vou alcançar isso? Porque quando a gente gosta de alguma coisa, geralmente a gente corre atrás, faz tudo com mais prazer, com mais alegria, mas também precisa ser bastante estudado. O que eu quero fazer? Quero ir para uma faculdade? Quero casar? Quero trocar de casa? Quero fazer uma viagem? Então, faça aquilo que você gosta muito. Gosta de fazer artes manuais, como o crochê, uma pintura em tela? Vou seguir a minha intuição. Vou fazer um curso, vou aprender. Depois que eu aprender bem, não vai ficar só para mim, não. Vou começar a vender. Então, faça coisas que você gosta. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, o mundo se torna muito melhor, se torna muito mais colorido. E quando você tiver alguma indecisão, alguma dúvida na sua vida, o que você pode fazer? Se apegar ao Criador, naquele que você acredita, ter fé, falar assim, não, eu quero fazer isso e ninguém vai me impedir, vá atrás. E faça isso, peça, se tiver que pedir, peça, se tiver que pedir uma proteção, peça, mas vá em frente, porque você tem um caminho maravilhoso para seguir. E os livros vêm falando assim, quanto mais você estudar, mais você pesquisar, mais você fazer acontecer, mais conhecimento você tem a respeito daquilo que você vai fazer por amor. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, por exemplo, se você gosta de velejar, bom, para mim velejar eu preciso ter um barco, né? De preferência. Como é que eu vou velejar? Então, eu vou aprender a arte de velejar, uma pessoa especializada, professor especializado. Você vai pôr no papel quanto de gasto você vai ter. Onde que eu vou deixar esse barco? Numa marina? Onde? Então, você vai calcular tudo aquilo que você quer alcançar. E aí, quando você tiver com isso bem estruturado, você alcança. E lembrar de guardar dinheiro, né? Porque sem dinheiro a gente não faz nada. Então, você está no caminho certo para realizar aquilo que você mais deseja. Agora vamos ver o que mais o baralho cigano reserva. Você já ativou o sininho hoje? Conto com você, hein? A cigana, a casa e a serpente. A cigana, eu vejo aqui você fazendo todo o movimento, principalmente se você é casada, né? Fazendo todo o movimento de organizar a família, de deixar as coisas organizadas, de ser um ombro amigo, de repente, para os filhos, para as noras, ou mesmo para os genros. Você é o esteio da casa. E quando você é o esteio da casa, logicamente que tudo sobra para você, né?
mas saber pontuar as coisas, não deixar só para você tomar as atitudes, é fazer um compartilhamento com os outros membros da família. Cada um faz a sua parte para que tudo se reorganize, porque não dá para assumir tudo ao mesmo tempo de todo mundo, porque cada um tem as suas tarefas diárias e não adianta jogar só nas costas de um, né? Ou mesmo se você é sozinha ou sozinho, também, se você tem pais vivos, você também tem que dar atenção. Você tem irmão, vai dar uma atenção. Tem namorado, vai dar atenção. Mas cada coisa no seu devido lugar. Porque quando um só assume tudo, o que acontece com a nossa energia? O que acontece com a nossa saúde? A gente fica desgastada. A gente fica muito cansada porque assim, sobra tudo para você. Você não tem um tempo assim de falar assim, não, agora eu vou tirar meia hora para descansar e vou ler um livro. Mas aí você não tem tempo, porque você não delegou o serviço para ninguém. Você simplesmente assumiu tudo. E esse não é o propósito. Quer ter saúde? Compartilhe. Cada um com a sua tarefa. E aí sim você vai conseguir respirar, você vai ter mais tempo para você também. Agora vamos para uma mensagem final para essa leitura. Vamos ver o que o baralho cigano revela ao signo de Câncer. Uma orientação final: caminhos, lírios e cegonha. A carta aqui tá boa, viu, gente? Aqui o caminho fala que o caminho literalmente está aberto para você realizar tudo aquilo que você quer. Faça o seu melhor. Veja se você quer fazer uma coisa, ou se você quer outra, ou se você quer as duas juntas. Se você for fazer as duas juntas, veja se você aguenta todo o trabalho que você vai ter. Ou faz uma coisa de cada vez. Você é que vai analisar o que é melhor para você. E esse lírio fala assim, quando você faz as escolhas, você vai ficar mais em paz. Você vai assim trazer uma tranquilidade maior para você. Você vai estar mais conectada com a luz, como eu falo, porque quando você abre um caminho bom, que eu sei que é um caminho muito bom, você vai estar conectada com o divino, com o Criador, com o universo, com o mentor, com aquele que você acredita. E esse caminho maravilhoso que está se abrindo para você vai te trazer muitas oportunidades. Às vezes não é uma oportunidade, às vezes são várias, e coisas assim que de repente você esqueceu lá atrás, e a cegonha fala assim, agora é o momento de receber. E aí aproveita esse momento, agradeça muito sempre por aquilo que está chegando a você. Nos vemos numa próxima e até mais. Namastê.